Jesus Cristo é o mediador. E isso aqui é de suma importância entendermos isso aqui. Só esse mediador, mediante um novo concerto no Novo Testamento, é que nós temos acesso a Deus. Quero pedir sua gentileza para que você possa estar se inscrevendo, nos ajudando, aí também ativando o sininho para não perder as próximas aulas, colocando o seu comentário, deixando o seu like e compartilhando para mais irmãos virem aprender da palavra de Deus conosco. Quando nós falamos de mediador, nós precisamos entender o que faz um mediador, qual é o papel do mediador. Então, o primeiro papel do mediador é que ele precisa construir e guiar um diálogo amigável. Ou seja, o mediador é aquele que está entre duas posições. Cristo, ele é o caminho entre o homem e Deus. Jesus está no centro. Então, ele é o mediador. Isto foi possível apenas por causa da cruz. Foi a cruz de Cristo, o seu sangue derramado no madeiro, que construiu e guiou esse diálogo para nós voltarmos o relacionamento com Deus. E a segunda atitude de um mediador é que ele deve acionar especialistas ou consultores para estarem melhorando e esclarecendo, orientando sobre a situação envolvida, a situação proposta. Jesus é o nosso mediador, porque ele mesmo foi quem acionou ao Pai, quando ele disse: rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro Consolador, o especialista chamado Espírito Santo. Jesus é nosso mediador também, porque o papel do mediador é assumir a responsabilidade de facilitar o entendimento da causa. Jesus nos deixou diversos textos bíblicos escancarados, esclarecidos, para que nós pudéssemos entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. E em quarto lugar, o mediador precisa entender sobre leis, para que assim ele não fuja das diretrizes na hora de um acordo judicial. Entender de leis, Cristo é perito na lei. Cristo é a própria lei cumprida. É de Cristo que vem a lei que a igreja precisa obedecer. Então Jesus é o nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E qual é a formação ou a especialização que um mediador precisa ter? Primeiro, assistência social. Quando eu digo de assistência social e Jesus é o nosso mediador, isso me remete a Mateus capítulo 25, quando Jesus disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Isso é assistência social. A segunda formação ou especialização que um mediador precisa ter é a sociologia, porque a sociologia entende que o crime é uma constante em todas as sociedades, ou seja, o crime é algo universal e, portanto, é um fenômeno sociológico normal. Na visão da sociologia mundana, o crime ele é útil para a sociedade, porque é através de um crime bárbaro, por exemplo, que vai desencadear um aprendizado para melhorias, para medidas mais eficazes contra o próprio crime. Se não houver o crime, não tem o que fazer para melhorar a situação. Então o crime ele é meio que aceito, ele é meio que útil. Quando o crime é útil, isso significa dizer que a sociedade aprende a cada crime que é cometido. Porém, na sociologia cristã, a sociologia do nosso mediador é totalmente oposta. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas onde abundou o pecado, o crime, superabundou a graça. Ou seja, o crime, o pecado, não é útil. Na sociologia de Cristo, o pecado nunca será útil. Por quê? Jesus, com isso, ele não veio aqui simplesmente tentar tomar algumas medidas para melhorar a civilização. Muito pelo contrário, ele veio cobrir este crime. Ele veio esquecer, aniquilar estes crimes que é o pecado. Por isso que a parte B vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela cobre.
Porque na sociologia de Cristo, o nosso mediador, o amor é o agente social, não o crime. É o amor que compensa e não o crime. O amor é o grande combustível para a mudança e não o crime. O que vai desencadear medidas de mudança é o amor, não é necessariamente gerar um crime. Perceba que é totalmente o contrário. Uma outra especialização que todo mediador precisa ter é a psicologia, ou seja, a saúde emocional e a saúde relacional. E isso Cristo tirava de letra. A Bíblia diz que Jesus cultivava a amizade sincera com seus amigos. Lembra do que está escrito? Jesus amava a Maria e a seu irmão Lázaro. Isso, João capítulo 11 e versículo 5. Além disso, Jesus também demonstra na empatia, na compaixão, por exemplo, para com a mulher adúltera, quando ele olha e diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. João capítulo 8. E Jesus também vai mostrar a saúde relacional e emocional quando ele ampara aquela viúva que havia acabado de perder o seu filho. A Bíblia diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Lucas capítulo 7, versículo 13. E por fim, Jesus se preocupava com os doentes, aqueles que eram considerados como lixo para a sociedade. Olha o que está em João 9,6. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra e com a saliva ele aplicou nos olhos do cego. Este episódio acontece no tanque de Siloé, que era o último tanque dentro dos muros de Jerusalém, lá no canto do muro, onde só os pobres iriam, onde os mais necessitados estavam. Jesus foi lá, naqueles que eram considerados como lixo pela sociedade. E com a sua inteligência emocional, Jesus, com a sua inteligência relacional, ele traz para perto estas pessoas. E na cultura judaica, cuspir no chão significa desdenhar de alguém. Cuspir no chão é a mesma coisa que você degradar a imagem de alguém. Cuspir no chão é você ser repugnante a alguém, menosprezar alguém, tratar a pessoa como um lixo. Então, para aquele cego e para aqueles mancos, aleijados, aqueles pobres que ali estavam no tanque de Siloé, para a sociedade eram como indigentes. Eles olhavam para os cegos, para os mancos e cuspiam no chão. Cuspiam escarrando daquelas pessoas. Jesus tem a mesma atitude, porém, para trazer um conceito completamente contrário. Jesus cospe no chão, mas não para desdenhar deles. Jesus cospe no chão, não para menosprezá-los, mas para fazer uma lama, colocar nos olhos e dizer: vá ao tanque de Siloé. Vá lá, se lave, em humildade, num lugar simples, e você verá o que vai acontecer. Então aquele cego foi ao tanque de Siloé, lavou os olhos e já voltou enxergando. Então, aonde era menosprezo, Jesus trouxe apreço. Aonde era discriminação, Jesus trouxe vida. Então, aonde não havia valor nenhum, Jesus trouxe o valor do seu sangue, o valor da sua psicologia, o valor da saúde emocional e da saúde relacional. Jesus é o nosso mediador. E a outra especialização de todo o mediador é que ele precisa entender de antropologia, estudo dos seres humanos. E o nosso Cristo, encarnado, 100% homem, natureza humana, ele pôde viver as dificuldades dos homens. Ele pôde viver as tentações dos seres humanos. Inclusive por isso Jesus orava tanto. E ele pôde experimentar algo que era impensável por Deus: o pecado. E ele pôde experimentar o peso dos pecados. Embora Cristo não tenha pecado, mas ele levou sobre si o meu e o teu pecado como um homem. Ele se oferece ao homem para possibilitar a filiação dos humanos para com Deus. É sobre essa humanidade que João vai escrever no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo depois ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então, em questões de ser humano, de humanidade, Jesus, ele veio aqui, ele provou, ele viveu, ele suou, ele dormiu, ele teve suas necessidades, ele comeu, enfim, Jesus viveu em um corpo humano. Ele entende muito bem sobre antropologia. E a última especialização de um mediador é que ele precisa entender um pouco sobre direito, sobre leis, sobre diretrizes.
E em Mateus capítulo 5, 17 e 18, o próprio Jesus vai dizer: não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um j jamais passará desta lei, até que tudo se cumpra em mim. Jesus veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele entendia muito bem dessas leis. Mas nós sabemos que as leis cerimoniais, elas tornaram-se desnecessárias, pois eram apenas uma sombra para Cristo no Antigo Testamento. Porém, as leis morais continuam expressas, porque elas estão gravadas no coração da nova aliança, no coração do novo concerto. Mateus 22, de 35 a 40, está escrito: um deles, especialista na lei, tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Lembra que Jesus falou que se vocês me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos? Ou seja, obedecer os meus mandamentos? É isso que ele está dizendo aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, significa guarde os mandamentos do seu Deus. Em outras palavras, obedeça ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, e o segundo, versículo 39, o segundo mandamento é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Ou seja, se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou visar os bens do próximo, eu não vou levantar falso testemunho contra ele, porque eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Então, as leis cerimoniais, sim, elas passaram, porque era uma sombra para Cristo, mas as leis morais continuam em evidência, e se elas continuam em evidência, significa dizer que é necessário obedecê-las para alcançar a promessa feita pelo próprio Cristo no novo concerto, na nova aliança. Esta aproximação, nenhum sacerdote humano foi capaz de conseguir. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Arão, nem Davi, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, Maomé, Calvino, Agostinho, Armínio, enfim, ninguém foi capaz, só Cristo foi capaz de dizer o seguinte: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém pode conhecer verdadeiramente o Pai se não for o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. Então Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, por isso que Jesus, ele é o nosso mediador.